Você já se perguntou qual é a origem do termo biologia? Não? Então é agora que você vai saber sobre qual a origem do termo biologia. De onde vem a palavra biologia? Pois é, não achei nenhum canal do YouTube falando sobre isso. Mas eu pesquisei bastante, inclusive vou deixar aqui na descrição as referências que eu estou utilizando para poder falar com vocês isso. Claro que eu não estou tirando isso do além. Então, tô colocando aqui embaixo algumas referências para vocês de onde que eu tirei isso que eu estou falando e também alguns complementares, caso vocês queiram saber mais sobre isso. O termo biologia só foi surgir lá no século XIX, mas as pessoas já estudavam sobre biologia há muito tempo. E eu vou falar isso com vocês na aula de hoje. A aula de hoje vocês vão ver que eu vou começar a dar uma misturadinha em algumas matérias. Por exemplo, vou trazer a história, a matéria de história para a aula de hoje. Vou trazer aí a matéria de filosofia para a aula de hoje. Então eu vou fazer uma misturinha ali entre biologia, filosofia e história. Juntando essas três aí, parece difícil, mas relaxa, que vai ser bem tranquilo. Então, antes, há muito tempo atrás, na época aí de Aristóteles. Lembra do Aristóteles? Lá da filosofia? Já estudaram? Não? Então você vai estudar agora. Quem não se lembra, Aristóteles foi um filósofo, discípulo de Platão, lá da Grécia. Lá na época de Aristóteles, as ciências eram divididas em 3 grupos. Em teóricas, práticas e criadoras. Dentro ali do grupo das teóricas, a gente tinha a metafísica, a física, a matemática, sendo que a biologia, porque não existia esse termo ainda, tá? Os conhecimentos ali dos seres vivos e tudo mais, eles se encaixavam, dos fenômenos naturais, se encaixava mais pro lado ali da física, tá? Então, o estudo dos seres vivos, os fenômenos naturais, era tudo encaixado ali mais ou menos na física. Porque não existia ainda a matéria, né, a área de biologia. Então, a física estudava ali os movimentos da natureza, as causas naturais, as plantas, os animais, tudo isso, né, o movimento das estrelas, tudo isso era estudado pela física. Depois, as ciências deixaram de ser agrupadas em teóricas, práticas e criadoras. E elas passaram a ter uma nova classificação. Eles inseriram ali, por exemplo, a história natural. A história natural era um agrupamento, um conjunto de vários conhecimentos científicos diferentes, várias áreas do conhecimento científico, que eles agrupavam em um só termo, a história natural. Ou seja, na história natural, eles tentavam explicar um fenômeno, mas ainda não tinham um método exato. O fundador da história natural era quem? Sim, Aristóteles. Aristóteles que viveu lá no século IV a.C. Como assim, século IV a.C.? Vou colocar aqui para vocês uma imagenzinha de referência dos séculos, tá? Antes de Cristo, depois de Cristo, tudo mais. Deixar bem aqui. Gravou? Beleza? Então, olha só. Antes, as ciências eram classificadas aí em teóricas, práticas e criadoras. Onde, nas teóricas, a gente tinha a metafísica, a física e a matemática. E o conhecimento ali dos seres vivos era mais encaixado na física. Beleza? Com o tempo, chegou Aristóteles e fundou um novo termo, a história natural. A partir de agora, é a história natural que vai estudar sobre os fenômenos naturais, ok? Tudo acontece na natureza, e etc. Aristóteles, então, assim, vocês têm que saber isso porque ele foi de fundamental importância para o desenvolvimento da biologia. Por que eu tô falando isso? Aristóteles, ele estudava sobre os organismos vivos, principalmente sobre os animais. Então, ele gostava dessa área da zoologia, sabe? Do estudo dos animais. Então, ele já escreveu em suas obras, né? Ele falou sobre a história dos animais, as partes, os movimentos, o andar, a geração desses animais. Então, ele fez obras, ele criou essas obras, estudando mesmo os seres vivos, estudando mesmo os animais. Então, assim, foi de fundamental importância para o desenvolvimento do conhecimento da biologia. Por isso que ele é conhecido como o pai da biologia. É claro, o pai da biologia moderna vocês vão ver que é outro, né? O da atualidade já é outro, a gente vai falar sobre ele. Mas o pai da biologia inicialmente foi considerado Aristóteles. Tamanho conhecimento que ele agregou para a nossa área. Então agora, com a história natural, houve uma nova divisão das ciências. Agora as ciências já englobavam em 4 grupos, como por exemplo, que eram as da época, lógica, metafísica, história natural e ética. Então, foram divididas em 4 grupos. Então, agora a biologia está se encaixando onde? Na história natural. Então, veja
que o nome biologia ainda não existia. A gente tinha, olha, antes ela era inserida lá na física, tá? Agora é história natural. Só depois que fomos ter o nome em biologia que vocês vão entender como que surgiu esse termo. Mas antes, claro, vocês têm conhecido a história para depois chegar ao termo biologia. Porque senão seria fácil, né? Chegar aqui no vídeo e falar, olha, quem criou esse nome foi tal pessoa. Acabou, tchau, acabou o vídeo. Não, vamos entender a história, poxa, vamos lá. Entendido isso daí? Entendido essa parte? Então, beleza. Agora sim, vocês estão prontos para saber quem criou esse termo. Quem criou o termo biologia. Quem criou esse termo? Os primeiros registros que a gente tem aí foi lá no século XIX. Aparentemente por Lamarck, tá? Jean-Baptiste Lamarck. E também por Treviranus. Então, ao mesmo tempo, mais ou menos ali na mesma época, dois estudiosos deram o nome para o estudo dos seres vivos e dos fenômenos naturais de biologia. Então, Lamarck, de um lado do mundo aí, e Treviranus do outro lado do mundo, tá? Para deixar claro, na mesma época. Então, tem uns que consideram que foi Lamarck que criou esse nome, e tem outros que consideram que Treviranus foi quem criou o nome biologia. Então, tem esse embate. Mas vamos considerar aqui que foram os dois, tá? Lamarck e Treviranus. Lamarck, vocês vão ver que teve, assim, muita importância da biologia. Vocês vão ver muito o nome dele, tá? Com o passar aí dos vídeos. Agora, por que as pessoas deixaram de utilizar o termo história natural e substituíram aí pelo termo de biologia? Com o nascimento e desenvolvimento de diferentes áreas das ciências, eles começaram a criticar esse termo de história natural. Porque, poxa, eles pensaram assim, nossa, história natural... não, gente, tá muito misturado essa história natural aí. Poxa, vocês vão falar sobre animais, plantas, ao mesmo tempo que vocês vão falar aí sobre minerais e terra. Poxa, tô sendo, né, generalista, né, gente? Mas o que eles queriam dizer é o quê? Poxa, sério que vocês vão colocar na mesma disciplina, na mesma matéria, na mesma área de conhecimento, zoologia, botânica, geologia e mineralogia? Poxa, alguns são seres vivos, outros nem são seres vivos, você vai colocar tudo no mesmo balaio aí? Não, esse negócio tá errado. Eles criticaram esse termo por isso. Então, foi aí que surgiu a necessidade de criar uma área separada das outras. Poxa, biologia é isso, outra área é outra área, sabe? Biologia vai estudar só os seres vivos, só o que tem vida. O que não tem vida se encaixa em outras matérias. E foi assim que surgiu o termo, tá? Por isso que Lamarck, por isso que Treviranus criaram esse nome chamado de biologia, justamente para estudar especificamente os seres vivos. Eu acho até interessante falar com vocês sobre um trechinho aqui, ó, que eu achei sensacional. Vou ler para vocês, ó. Sedgwick e Tyler transcrevem as palavras de Treviranus ao escrever o livro Biologia ou Filosofia da Natureza Viva. Nossa inquirição terá por objeto as várias formas e fenômenos da vida, as condições e leis sob as quais se manifesta esse estado e as causas de seu aparecimento. A ciência que se ocupa desses assuntos será por nós designada com o nome de Biologia ou Ciência da Vida. Sensacional esse trechinho aqui, foi verdade. Então, olha só, né? Treviranus, que também era um filósofo, tá? Lamarck, que também era um pesquisador ali da época, eles definiram o termo de biologia para estudar somente seres vivos. Sensacional, né? Beleza, vocês já sabem como surgiu o nome, o termo biologia. Se era isso o seu objetivo, belezinha. Tá ok. Agora, se você ficou interessado em um complemento a mais, uma partezinha a mais, deixa eu contar pra vocês. Se engana quem pensa que só na época dos filósofos que estudavam biologia, tá? Há muito tempo atrás, já começava a estudar a biologia, ou seja, já começava a estudar aí os seres vivos, os fenômenos naturais. Quem é que começou a estudar? Que época? É claro que a gente vai ter antes de Aristóteles aí vários filósofos que estudaram a biologia, como por exemplo Alquimeu de Crotona, né? Alquimeu, depende da pessoa que está falando, mas Alquimeu, ele estudava, gente. Ele já chegou a fazer dissecação de animais para poder estudar anatomia, fisiologia, né? Toda a parte ali de funcionamento dos seres vivos. Alquimeu foi um dos primeiros que a gente tem registro que estudava biologia mesmo, que buscava conhecimento nessa área aí dos seres vivos. Foi ele que construiu a base da medicina científica, por muitos considerado aí o avô da medicina, tá? O Alquimeu. Tá achando que isso tem muito tempo? Poxa,
Isso a gente tá falando mais nas áreas, assim, dos animais, né, dos seres humanos e tal. Agora, quando a gente fala do conhecimento de plantas, por exemplo, sobre medicamentos, veneno, remédios e assim por diante, todo esse conhecimento aí nessa área das plantas já existia na época do homem de Cro-Magnon. Então faz muito tempo. Isso aconteceu o quê? Cerca de 45.000 a 8.000 anos antes de Cristo. Tá? Ou seja, muito tempo isso tem, gente. Conhecimento de plantas. Muito tempo. Agora, outro detalhe. No Egito, por exemplo, o conhecimento dos egípcios a respeito ali da preparação das múmias, eles tinham que saber sobre anatomia, como que eles iriam preservar. A gente tem múmias preservadas até hoje, conhecimento de fraturas, de próteses. No Egito já se conhecia sobre isso, eles já estudavam sobre isso. Então, gente, no Egito, né, na terra dos faraós, das pirâmides, foram os egípcios que foram os primeiros a classificar, né, o corpo humano em cabeça, troncos e membros. O conhecimento que eles tinham em substâncias com efeitos laxantes, cicatrizantes, analgésicos e contraceptivos eram, assim, essenciais para o tratamento de doenças. Mas, claro, né, eles não deixavam de lado aí a magia, a religião e tudo mais. Ainda era tudo muito misturado ali. E muito do conhecimento adquirido aí pelos egípcios, eles vieram como base para os conhecimentos, né, os estudos que os gregos viriam fazer lá no futuro. E claro, né, gente, não é só na Grécia, né, com os gregos e no Egito, com os egípcios, que as pessoas estudavam biologia. Nas mais diversas áreas, nas mais diversas regiões do mundo, as pessoas estavam estudando alguma área da biologia, seja animal, seja planta, seja qualquer coisa, tá? Micro-organismos, à medida que o tempo passava. Então, pra gente fechar o vídeo de hoje, pra gente resumir, vamos lá. Se a gente fosse colocar numa linha do tempo só com quem a gente mencionou no vídeo de hoje, a gente ia ter o seguinte: os conhecimentos adquiridos na época do homem de Cro-Magnon, né, das plantas, para que elas serviam e tudo mais. Conhecimento dos egípcios, principalmente a partir da anatomia ali. A época de alquimia de Crotona, com a parte da fisiologia, né, o funcionamento dos seres vivos, como que funcionava, principalmente aí dos animais, seres vivos. A gente tinha Aristóteles, que estudava os animais principalmente, descrevia sobre os animais, né, propriamente dizendo. E a gente teve aí Lamarck, Treviranus, com a definindo de fato o termo biologia para tudo isso que estuda os seres vivos. Entendido? Claro, né? Teve outros importantíssimos para a área da biologia, como por exemplo Lorenz Oken, que falava sobre as células, descobriu sobre as células e tudo mais. Então teve muitas e muitas pessoas que estudavam a biologia. Mas claro, aqui a gente comentou os principais, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado. Surgindo dúvida, comentem aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que amam a biologia. E vem comigo aprender biologia.